Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que horário você está me vendo agora, mas eu tenho uma história para compartilhar com vocês. Na verdade, nem é uma história, na verdade, foi uma ministração de Deus comigo no dia de hoje. E eu fiquei muito impactada e o Senhor me disse: grava, filha, grava e posta. Muitas das vezes o Senhor tem falado isso comigo, tem ministrado algo comigo, pedido para eu gravar, postar, e eu não obedeço. Logo em seguida eu me arrependo de não ter obedecido. Mas essa ministração foi muito forte, eu decidi que compartilhar aqui, porque eu sei que o Senhor quer alcançar pessoas que possam estar vivendo o que eu estou vivendo neste momento, ou em situações piores do que a minha, mas Ele, pela sua infinita misericórdia, ministrou comigo e pediu que eu falasse aqui também. E Ele ministrou comigo, começando com uma história. A história de uma moça que era estrangeira e estava numa cidade só de passagem. Mas por ali ela tinha que ficar por algum tempo. Tinha que viver ali por algum tempo. E ela tinha dois lados para escolher. Existia neste lugar um rio muito extenso, muito largo, que dividia uma cidade da outra. E ela tinha que escolher em qual lado, em qual cidade ela ia ficar. E ela observando aqueles dois lados, um lado, tudo era muito fácil. As pessoas sorriam, as pessoas se engrandeciam, se enriqueciam facilmente, sorriam, passeavam, conquistavam bens com muita facilidade. Já na outra cidade, para conquistar algo, eles necessitavam de esperar, de ter paciência. Eles acreditavam que existia um tempo para todas as coisas. Não tomavam decisões precipitadas. Então, o que eles conquistariam talvez demorasse muito tempo, talvez nem conseguisse aquilo, mas as pessoas lá eram felizes. Existia uma alegria e ela ficava se perguntando como pode. Como pode, no meio de tanta luta, no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta aflição, essas pessoas vivem felizes, são felizes naquele lugar. Mas ela não estava disposta a enfrentar aquilo. Então ela decidiu ficar do lado mais fácil, aonde tudo parecia ser mais fácil. Ela decidiu ficar naquela cidade. Um dia, já cansada,
de ver tanta soberba, de ver um desejando o mal do outro, um roubando do outro. Ela se cansou e ela pensou assim: eu não sei por quanto tempo mais eu vou viver aqui. Eu não sei por quanto tempo mais vou ter que ficar aqui. Então, eu acho melhor eu ir a nado para o outro lado deste rio. Só que, como eu disse, era um rio extenso e muito largo. Ela tinha que dar muitas braçadas, tinha que ter muita disposição para chegar do outro lado do rio. Mas um dia ela decidiu: hoje eu vou. E ela mergulhou naquele rio e começou a dar suas braçadas, começou a nadar mais rápido, diminuiu um pouco, aumentou um pouco e foi. Só que chegou uma hora que ela sentiu cansaço. Ela se sentiu cansada, ela se sentiu esgotada. Ela achou que não ia conseguir mais nadar, que ela não ia conseguir chegar desse outro lado. Estava difícil, para chegar lá é difícil. Ela precisava de muito mais energia do que ela já tinha tido até aquele momento. E quando ela pensou em desistir, uma voz soou no ouvido dela, falando com ela: só mais um pouco. Só mais um pouco. Não desiste agora. Só mais um pouco. E ela ouvia, olhava para frente e não conseguia enxergar a chegada, a encosta daquela cidade. E aí, ela se entregou ali. Ela se entregou ali, ela parou ali e desistiu. Não quis ouvir aquela voz que falava mais um pouco, que trazia para ela um conselho de persistência, um conselho de coragem. Ela não quis ouvir essa voz. Ela não quis ouvir esse conselho, ela não quis dar atenção àquela voz que soava nos seus ouvidos, encorajando ela a continuar, a ir mais um pouco, a ir mais à frente. E desistiu ali, naquele momento. E naquele momento, os homens da cidade onde ela estava viu que ela tinha se cansado, pegou então um barco e foi retirá-la de lá, trazer ela de volta para a cidade onde ela estava. E quando ela já estava dentro do barco, aqueles homens conseguiram reanimar ela. Ela olhou para frente e viu que era só mais umas braçadas. Ela conseguiria chegar naquele lugar. Era só mais um pouquinho. Mais umas braçadas que ela desse, cansada, ela ia chegar naquele lugar. E ela se arrependeu de não ter ido, de não ter continuado. E aqueles caras levaram ela para trás, ela regrediu
e foi para aquela cidade e ficou lá, prisioneira, cativa daquele lugar, com medo de tudo, com medo de tentar de novo. Quando o Senhor ministrou isso comigo hoje, eu estava chorando aos pés dele. Eu estava falando com o Senhor, não consigo mais. Eu estou cansada. São tantas lutas. O deserto parece que não tem fim. Nesse deserto eu levo uma chicotada. Antes de esfriar o lombo, vem mais uma. Senhor, eu estou cansada. A vontade que vem na mente da gente é de parar, é de desistir, como aquela moça fez. E aí o Senhor falou comigo: seja forte, corajosa, caminha mais um pouco, anda mais um pouco, tente mais um pouco. E essas palavras ficou soando na minha cabeça. E ele me trouxe a memória dessa história da menina que tinha desistido, da moça que tinha desistido de dar só mais umas braçadas para chegar do outro lado. E ele me fez uma pergunta: você vai desistir agora? Você vai parar agora? Falta só mais um pouco. Ainda falou comigo, talvez Deus esteja dando ordem a Gabriel para tocar a trombeta. Talvez os anjos estejam se reunindo nos céus nesta hora. Você não pode ver, mas pode estar próximo. E aí eu comecei a refletir, comecei a pensar como parar agora. E eu decidi continuar. Eu falei: Senhor, eu continuo. Se o Senhor estiver comigo, eu continuo. Porque eu também sou estrangeira nesta terra. Eu também estou aqui de passagem. Mas eu posso escolher em que lado ficar. No lado onde tudo parece mais fácil, onde parece não ter luta, onde parece que as pessoas não sofrem o que eu sofro. Mas eu decido ficar. A nadar, a caminhar, a continuar mais um pouco, para estar junto daqueles que andaram gemendo,
para estar junto daqueles que conquistaram com dificuldade, porque Deus nunca prometeu para nós que seria fácil. Então eu prefiro estar com esse povo, eu prefiro estar desse lado, e eu vou continuar. E eu vou continuar. E o Senhor me fortaleceu, está me fortalecendo, em meio a tanta luta, em meio a tantas dificuldades, em meio de tanta provação, eu fico buscando aonde está o erro que está acontecendo. Será que eu não consegui mudar? Alguns erros eu já enxerguei, mas será que não tem perdão? Então eu falo para você que está vivendo hoje na mesma situação que eu. Não pare. Não desista. Não deixe essa voz de desânimo que ecoa nos seus ouvidos. Essa voz de desânimo que soa nos seus ouvidos para você parar de desistir, que você não é capaz, que não dá mais, que não tem jeito, que está longe. Que você viveu uma ilusão até agora, que não existe promessa na sua vida, que não tem perdão por seus pecados, que não tem jeito para a situação que você está vivendo agora. Eu falo para você que assim como eu estava ouvindo essas vozes, eu falo para você que assim como eu estava dando atenção a essas vozes, não para. Não para. Não desista agora. São só mais umas braçadas. São só mais uns passos. Porque o Senhor, Ele fortalece os fracos. Ele mesmo fala: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Que Ele trocaria o fardo conosco e nos daria um fardo mais leve. Não desista agora. Não pare agora. Continua. Continua porque o anjo pode tocar a trombeta a qualquer instante. Continua porque os anjos podem estar se ajuntando no céu. Continue porque a sua história pode mudar amanhã. Continue porque é melhor confiar no Senhor e continuar do que voltar atrás e ser cativo de uma história desgraçada e ser cativo das mãos de Satanás. É melhor continuar. O difícil é dar o primeiro passo. Os próximos, o Senhor é conosco. Ele prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que vai mudar a minha história, que vai mudar a sua história, que vai nos fortalecer para chegar do outro lado e cantar juntos o hino da vitória. Com Ele somos mais que vencedores.
Mas se desistir, se der ouvido essa voz que soa, que não é a voz de Deus, nós vamos estar indo para a ruína, para a destruição, para a morte. Só existe dois caminhos. Continuar em frente, marchando, porque a ordem é que marchem. Ou regredir, voltar para trás e morrer. São os dois caminhos que o Senhor colocou na minha frente. É a maneira que o Senhor ministrou comigo. E eu creio que Ele pode estar ministrando com você no dia de hoje também. Se fortaleça no Senhor. Se ajoelhe. Busque nele força, porque só Ele é capaz de dar a nós força para continuar, de trazer alegria no meio da luta e trazer alegria em situações difíceis. Só Ele é capaz, só Ele. Só Ele é capaz de mudar a história da nossa vida, mesmo não merecendo, mas pela sua graça, nos dando a salvação, porque o céu é para os vencedores. O céu é para aqueles que vai até o fim, não é para aqueles que desistem no meio do caminho. Foi o que o Senhor ministrou comigo, foi o que o Senhor falou comigo. E eu creio que vai ser bênção de Deus na sua vida também. Fique com Deus. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém.